Olá, galera! Vamos dar sequência então na nossa trilogia aqui e concluir a criação de um VS, né, da música Always on My Mind na versão do Pet Shop Boys. Então a gente fez desde a etapa da definição do andamento até a gravação dos instrumentos e hoje a gente vai fazer aí até chegar na exportação do áudio, né? Mas até chegar nessa exportação, a gente vai dividir a nossa aula de hoje em duas partes: a mixagem e a masterização. Galera, claro que o propósito aqui é deixar um tipo de conteúdo, né? Eu estou tentando utilizar a linguagem mais metódica possível, né? Para que o entendimento seja de fácil assimilação e que sirva para um maior número de pessoas, né? Com ferramentas acessíveis, né? Até em termos de valor. Então, se você adquirir uma DAW aí qualquer, que seja o Pro Tools, que seja... Entendeu? Eu vou utilizar ferramentas que normalmente já vem junto na DAW, tá? São plugins nativos. Tá? E outra coisa, o que eu mostro aqui é como eu comecei a desenvolver a minha maneira de mixar. Eu não tenho a mínima pretensão de afirmar o que é certo ou o que é errado. Afinal, galera, na mixagem, não existem regras internacionais aí para a gente seguir e achar o que é certo ou errado. Muito menos existe um dono da verdade. Quem dizer isso é um grande mentiroso, tá bom? O que existe, na verdade, são tendências, né? Que o mercado oferece, que o período histórico oferece. Então é importante a gente estar ligado aí nessas tendências de mercado também, né? E as tendências do público da atualidade. E dito isso, vale ressaltar mais uma coisa, né? Nós vamos fazer aqui uma mixagem estéreo. Lembrando vocês que existe a mixagem surround, mixagem de espetáculos, mixagem para cinema, para teatro, para radiodifusão, e etc. Bom, bora lá. Como eu costumo começar uma mixagem, né? Normalmente, gente, eu uso uma base de 6 parâmetros aqui, que eu costumo utilizar, né? Isso que já é costumeiro para mim, né? Que é a questão do equilíbrio, onde eu trato os níveis de volumes gerais, né? As frequências, que é o espectro de frequências que eu vou abranger, né? Nessa mixagem. O panorama, muito importante, a gente vai falar bem dele hoje, que é a distribuição aí nas caixas de som, né? Então, na questão do VS, como é utilizado isso. O espaço, que é o ambiente que eu vou criar para esses instrumentos, se é uma sala pequena, se é uma sala grande, etc. A dinâmica, que são as variações de volume, né, de cada instrumento, especificamente. E a identidade, né, que é a forma pessoal que mais me agrada, que eu gosto, né? Então, até chegar nessa etapa, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a tela da DAW aí, né, que no caso é o Pro Tools, e vamos começar organizando os canais. Vamos lá então, galera, calma aí, vamos lá para a tela. Pronto. Agora a gente já está aí com a tela da DAW, né? Que no caso é o Pro Tools que a gente está usando. Então vamos dar sequência aqui. Agora a gente vai começar então efetivamente o processo de mixagem, né? Eu já comentei com vocês os 6 parâmetros, né, que eu utilizo. Então agora eu vou falando um pouquinho de cada um, mas durante o processo, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá bom? Então aqui a gente já tem, ó, os canais que a gente gravou na aula passada, né? Então, só relembrando, a gente identificou o andamento da canção na primeira aula, né, com o Identify Beat, né? Na segunda aula a gente já viu a questão do mapa da música aqui, onde eu coloquei solo da introdução, efeito no começo, que ainda a gente não vai colocar hoje, mas um loop de bateria que a gente montou, solo da introdução, enfim, o mapeamento que está aqui, tá bom? O zoom no Pro Tools é a tecla T, tá bom? Então, o T é o zoom, aumenta, e o R vai diminuindo aqui, tá? Então, vamos ver o que a gente já tem aqui gravado, ó. A gente montou um bumbo na aula passada, ele tá gravado estéreo aqui, porque a gente pegou do Easy Drummer, né? A gente exportou, normalmente eu exporto mono, tá? Mas aqui acabei exportando estéreo, não tem problema não. A caixa aqui também, ó, então a gente tem bumbo, vou solar aqui o canal, ó. A gente tem a caixa. Eu não montei o hi-hat, né, que é o chimbal. Mas eu coloquei um shaker aqui, ó. Que a gente também fez na aula passada, né, vocês viram. A gente usou aqui os instrumentos MIDI, né. Então a gente montou um bass synth.
montamos também... o Arpeggiator eu coloquei depois aqui. Lembra que a gente falou de mudar os timbres e tal? No acompanhamento aqui eu coloquei o Arpeggiator, que é também através do plugin Contact, né? Que eu mostrei na aula passada. Ficou esse aqui, ó. Opa! Também um pad, né? Coloquei um padzinho aqui de base. A gente gravou com timbre de pad e depois a gente acabou escolhendo esse outro efeito, que é, a gente comentou que o MIDI dá essa possibilidade de ficar trocando de timbre, né? E por último aqui eu coloquei o solinho pra gente entender legal como é que funciona a coisa, né? Pra entender o arranjo, né? Tá aqui o solinho, ó. A gente vai usar no nosso VS também. Então, a gente está com tudo gravado, né? Então os instrumentos já estão gravados. A gente vai para a tela de mixagem, tá bom? A tela de mixagem no Pro Tools, a gente aperta aqui Ctrl igual. Então, Ctrl igual é um atalho para a troca de telas. A troca é tela de edição, tela de mixagem, tá bom? A tela de edição é essa aqui, que a gente efetivamente grava aqui e edita o áudio aqui. Aperto Ctrl igual. Vou para a tela de mix. Vamos começar então. Antes de começar os níveis de volume, fazer tudo e criar o canal auxiliar e o canal master, a gente vai organizar os canais. No caso aqui ele já está organizado da maneira que eu utilizo. Como é que eu organizo? Bateria em primeiro lugar, eu coloco os instrumentos de bateria. No caso aqui a gente tem um bumbo, a caixa, esse shaker como se fosse o chimbal. Aí se tivesse tom 1, tom 2, tom 3, overheads aqui, LR, né? Seria a bateria primeiro, eu costumo colocar a bateria. Então aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Ctrl G, montar um grupo, eu vou pôr aqui batera. Tá vendo? Ficou 6 instrumentos aqui, ok. Por quê? Muitas vezes quando eu quiser mexer em todos os elementos ao mesmo tempo desse instrumento, já criei um grupinho aqui, ó, tá bom? Então eu criei um subgrupo aqui, né? Mas eu consigo mudar os canais todos ao mesmo tempo, tá? Eu não vou querer usar isso agora, então eu vou batera. Vou desativar o grupo por enquanto, tá bom? Então vamos lá. Na organização dos canais eu coloco o bumbo, caixa e o shaker, nesse caso, certo? Os instrumentos da batera. Então eu vou fazer assim, eu vou mudar a corzinha dele aqui, ó. Para facilitar pra gente, para vocês visualizarem aí. Então o vermelhinho aqui são os instrumentos que fazem parte aqui da bateria. No caso, esse aqui, o shaker, acaba sendo a percussão, mas é como se ele fosse o nosso chimbal aí, tá bom? Então tem o bumbo, caixa e o shaker. Depois eu coloco o baixo, que é um outro instrumento grave, né? Então notem que primeiramente, a ordem que eu venho seguindo, né? Os instrumentos de fundação, que eu chamo, né? Que dão a sustentação, o peso da canção, que é a batera, o baixo, né? Então aqui tem um bass synth, né? Que eu não gravei o baixo mesmo, coloquei um sintetizador. Tá bom? Mas a gente vai considerá-lo aqui o nosso baixo, ele é o baixo, tá? Em seguida começa a vir os instrumentos que têm harmonia, né? Que fazem parte da base harmônica aí. Então o Arpeggiator ficou esse timbre de arpejo aqui, mas ele tá segurando a harmonia. Tá bom? Esse pad também aqui, um padzinho. Na verdade ele não está mais com som de pad, que a gente alterou o timbre, né? Eu mostrei para vocês como fazer isso lá na aula passada. E aqui eu coloquei um instrumento solo. Então como funciona mais ou menos nessa ordem, né? Eu tenho os instrumentos de fundação, né? Baixo, a batera aqui. Esse instrumento, vamos voltar lá para a tela de edição. Aqui, ó. Então, notem que eu organizo da seguinte maneira. Eu tenho os da fundação, como eu já falei. Aqui, ó, eu costumo ir colocando e organizando os canais, ó, pelos que tocam durante mais tempo. Tá? Então eu venho seguindo assim os que tocam mais tempo. No caso aqui, esse pad, ele toca aqui um pouquinho mais de tempo do que esse, né? Que fazem parte do mesmo grupo, claro. No caso aqui, as harmonias, né? Então eu tenho, ó, esse de harmonia aqui, ó, o Arpeggiator, ele faz a música inteira, ó, né? Então, ele já veio aqui. Então eu venho assim, ó, música inteira, música inteira. Esse aqui é só um pedacinho que cortou aqui, né? Que é o bass synth, mas ele é parte da fundação, né?
Então é uma maneira de organizar também. Ó. Então esse aqui toca quase o tempo todo, ó, tem algumas interrupções aqui que ele não toca, né? E aqui do final em diante ele tocou. E aqui o solo, né? Que é de vez em quando que ele aparece na canção, né? No caso dessa música ele até é tocado mais vezes que o normal, né? Aqui junto com a voz também, então junto com a voz que ele usa o solo também, que o solo vem... Então a gente vai trabalhar esse volume para ele deixar, no caso, a voz se destacar, né? A gente vai parâmetro por parâmetro. Então vamos começar a nossa mixagem, já que os canais já estão organizados aqui. Então agora, galera, olha o que eu vou fazer. Ó. Já está selecionado aqui esse último canal. Eu vou apertar Ctrl Shift N, né, e vou criar um canal auxiliar. Esse canal auxiliar, no nosso VS, ele pode ser mono, porque eu não vou querer esse efeito no lado do clique, né? No lado que vai ficar o clique pra gente. Então, no caso do VS, ouçam bem, porque normalmente a gente se usa o canal auxiliar estéreo, né, para ele trabalhar a ambiência dos dois lados, mas no meu lado esquerdo eu não vou querer ambiência, então eu vou criar um canal mono e um auxiliar input. Aí. Que eu só vou querer esse efeito nos instrumentos que eu selecionar aqui. Eu não vou querer, por exemplo, no canal do clique. Né? O canal do clique vai ficar para um lado só e eu não quero reverb nele, não quero o efeito que eu vou colocar aqui nele. E vou criar também um canal master. Esse sim será um canal estéreo. Então eu vou aqui, Master Fader. Criei um canal master. Então agora aqui eu tenho todos os instrumentos, um canal auxiliar, que eu posso insertar alguns efeitos, e o canal master, né, que é o LR da mesa de som aí. Tem o meu canal master, tá bom? Comecemos a mixagem então. Então eu vou dar uma diminuída nesses volumes, que deve estar tudo alto demais. Eu vou aqui no All, diminuir um pouquinho o volume deles aqui, diminuir o volume de tudo. Isso aqui volta aqui para o 0 dB, isso também volta para o 0 dB. Diminui um pouquinho os volumes, tá? O clique eu também vou manter lá em 0 dB, mas eu não quero ouvir o clique agora. Vamos começar a mixagem da canção. Ó, tá tudo embolado aqui, né? Vou começar fazendo de ajustes de volume, tá? Eu quero um pouquinho mais de bumbo, um pouquinho mais de caixa. Esse shaker eu tô achando muito alto. O BS Hit eu vou querer que ele chegue bem também no meu BS. O Arpeggiator eu tô sentindo alto, vou diminuir um pouquinho ele. O pad nesse momento ele não tá tocando, então eu vou voltar lá, colocar num momento que toque todos os instrumentos. Eu vou selecionar aqui, nesse momento todo mundo tá tocando. O solo eu quero ele que apareça bem, então o pad eu vou diminuir um pouquinho. Vamos lá. Agora que a gente já deu uma organizada aqui nos volumes, né, já deu uma ajeitadinha para soar um pouco mais agradável, a gente analisa o espectro de frequências que a gente tem. Então eu vou começar trabalhando com a região mais grave. Então vamos começar então pelo bumbo aqui. Eu vou solar o canal. Então vamos ouvir só o bumbo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Isso, então normalmente, no caso desse bumbo aqui, como ele foi pego de plugin, né, através do MIDI lá, a gente pegou do EasyDrummer. Mas eu vou mostrar como se fosse fazer o bumbo normalmente aqui. Então eu quero mudar um pouquinho o som dele. Eu vou usar um plugin nativo. Então eu vou usar plugins aqui, que quando você instala a sua DAW lá, ela já vem, é um plugin que já vem com ele, né? Então esse equalizador, por exemplo, ele já vem com o Pro Tools, né? Então eu vou usar esse que é um plugin nativo, tá bom? Então o que tem esse equalizador? Ele tem algumas funções.
Ele tem função de corte de frequências, funcionando como um filtro. No caso aqui, HPF, High Pass Filter. Então, é um filtro aqui que corta as frequências graves e deixa passar as agudas. Olha o que acontece se eu utilizar esse filtro fortemente, ó. Ele tira todo o grave, tá vendo? Então isso é um filtro, tá bom? Eu não vou precisar usar nem o filtro aqui, nem o High Pass Filter, o filtro dos graves, e nem o filtro dos agudos. Olha o filtro dos agudos, o que ele faz, ó. Ele vem cortando os agudos, ó. Porque normalmente eu uso esses filtros nos bumbos acústicos, né? Que vem com vazamento, com alguma sujeirinha. Às vezes eu consigo já cortar essa sujeirinha sem afetar a sonoridade do instrumento, tá? Mas no caso aqui é um bumbo MIDI, então ele tá limpinho, ele não tem nenhum desses sons, tá bom? Cada parâmetro desse, ele tá atuando numa faixa de frequência. Esse aqui tá atuando na faixa dos 100 Hz, que é a frequência aqui, ó, o vermelhinho, tá? Esse na faixa dos 200 Hz, faixa dos 800 Hz, 2 kHz, 2000 Hz, né? E 6.000 Hz. Então aqui é a faixa de frequência, a linha das frequências, e aqui eu posso aumentar ou diminuir estas frequências. No caso do bumbo, o que eu costumo fazer? Esse aqui ele também tem uma função shelving. Aqui eu não vou explicar tanto sobre equalizadores para a gente não demorar tanto. Eu vou colocar ele na função picking, que é a função que faz isso, ó. Tá? Então vou diminuir aqui o Q, ó. Então ele aumenta ou diminui a frequência. Se eu deixasse ele no shelving, olha o que ele faz, ó. Ele aumenta uma região inteira. Aqui eu especifico qual frequência que eu quero mexer, tá? No picking. Então no caso do bumbo, a frequência de 60 Hz mais ou menos. Claro que eu fico procurando o ponto bom, o ponto ótimo, né? Que a gente costuma dizer. Eu vou abrir um pouquinho o Q para eu pegar ele entre 60, um pouco menos, um pouco mais. Eu costumo aumentar um pouquinho essa frequência. Vamos ver. Vou subir mais um pelinho. Ó, subi um pouco essa região aqui. Subi 4 dB e meio, tá bom? Ó, vamos ver. Isso. Mais ou menos na região dos 60, 66 Hz. Aqui eu posso procurar o ponto ótimo, né? Aqui o 64 deu uma diferencinha pra mim. Isso, eu não vou perder muito tempo, né? Então vamos... A região dos entre 200 e 800 Hz, 201 kHz mais ou menos aqui no bumbo, eu costumo atenuar um pouquinho. Então a gente costuma procurar a região que... O ponto ótimo, vamos dizer assim, procurar para eu poder atenuar ou aumentar. Então vou aumentar aqui todo para ver se tem algum ponto aqui que me incomoda, tá bom? Ó, esse... Opa! 200, vamos ver. Eu vou atenuar nessa... Opa! Eu vou atenuar um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu tirei um pouquinho na região dos 290, 300 Hz. Eu vou tirar um pouquinho aqui do bumbo, tá? Ó. Ele já muda bem a sonoridade dele, ó. Aí, já melhorou um pouquinho pra mim. Vou atuar mais um pouquinho em uma outra região. Os 300 por aí, deixa eu ver. Como eu tirei um pouquinho na região dos 290 Hz, eu vou pegar essa região, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que acontece. Opa, começando a dar uma encorpadinha legal aqui. Aí. Um pouquinho menos. Isso. Aí, aqui eu ganhei um pezinho, né, na pancada, né, do bumbo. E, opa, isso. Agora, a região do kick, que é essa região mais aguda, né. Entre 2 e 4 Hz é onde mais atua o kick, né, do bumbo, né. Eu vou pegar aqui nessa região aqui de 6, é muito...
Ó, ela também tá atuando porque esse bumbo é MIDI, né? É um bumbo. Ó, atuei até fortemente nele aqui pra ver o que aconteceu. Ó. Aí eu vou procurando o ponto. Aí a gente pode ir procurando o ponto que mais agrada aqui, né? Eu acho ele flácido demais, no caso aqui. Então aqui eu atuei um pouco na região dos 60, 65 Hz, na região dos 300 Hz, 290 mais ou menos para ser mais preciso, aqui eu acabei mexendo um pouquinho. Como eu tirei nos 290, senti a necessidade de aumentar um pouquinho logo depois dele. No caso desse bumbo, então você tem que sentir cada instrumento, né? A região dos 2 Hz aqui é onde atua o kick, né? A gente poderia... Ó, se você quiser dar mais kick no bumbo, né? Ó, procura a região específica, aumenta e dá um aumento no kick do bumbo aqui, ó. No caso desse bumbo eu não vou fazer esse aumento, não senti a necessidade aqui, tá? Agora eu vou ouvi-lo com a caixa, ó. Sem o efeito. Um pouco flácido, né? Aqui ele se tornou um pouquinho mais presente. Vou ouvi-lo com o baixo sintetizado aqui. Ah, já gostei da pancadinha desse bumbo aqui, já ficou um pouquinho interessante, né? Já até que rolou, tá? Então aqui eu vou pra caixa agora, tá? Vamos ouvir essa caixa. Caixa, gente, normalmente ela tem a região mais brilhante dela é entre 3 e 5 kHz, né? Eu vou abrir o equalizador também vou colocar o mesmo equalizador, colocar um nativo, né? Equal aqui, ó, equalizador. Pronto. Então, vamos atuar nessa caixa, vamos ouvir. Isso. Então a caixa normalmente ela tem, essa já tá também com bastante brilho, ela já tá com, por ser uma caixa também de plugin, né? Que a gente pegou do Easy Drummer, naquela linguagem MIDI que a gente estava conversando, né? Mas normalmente o brilho da caixa está entre 3 e 5 kHz, o peso e o corpo na região dos 200 Hz, né? Então a gente pode ir atuando nessa caixa aqui. Eu não vou falar muito sobre equalização específica, vamos diretamente equalizando. Então vamos ouvir de novo. Sinto um pouco de falta de peso, né? Nessa caixa. Aí. Então vamos pegar aqui a região dos 200 Hz. Vamos lá. Opa. Tirar um pouquinho do ganho dela aqui mesmo, tá? Ajustar os níveis de entrada e saída aqui. Vamos dar um pelinho aqui, vamos diminuir o kill para não atuar numa região muito grande, que se eu aumento isso aqui, ó, o kill, ó, ele pega uma região muito grande, né? Eu quero pegar uma região menor, vou diminuir. Eu vou aumentar um pouquinho. Um pouquinho.
vou atuar fortemente nessa caixa aqui, só pra gente ver o que acontece. Aí sim, melhor. Uma pancada maior. Então eu atuei bem nessa região de 180.1 Hz, entre 180 e 200 Hz aqui, eu aumentei bem aqui, ó, né? Então essa região eu ganho corpo e peso, né, na sonoridade da caixa. Vou diminuir aqui também. E vou querer achar a palavra. A cantada, né? Aquela caixa cantada que a gente fala, né? Que é aquela... Vamos procurar a região que eu sinto um pouco de falta. Bastante som de caixa. Aí, começando a melhorar. A gente vai procurando, ó. Então eu vou arrastando aqui, ó, com esse botão, vou puxar ele pra cá. Opa. Aqui eu gostei, não precisa atuar tão fortemente. Ó, o som dela normal, instalaram demais aqui. Eu pus mais corpo e peso no som da caixa. E aqui é a região da cantata, né, que é a região daquela pancada da baquetada. Vamos ouvir. Então aqui eu aumentei 6 dB nessa região, também atuei fortemente aqui, né. Talvez ela tenha ficado, vou usar um termo aqui, escura demais. É duro, a gente tem que achar esses termos aí. Vou tentar dar um pouquinho mais de brilho nessa caixa, tá? Eu vou atuar fortemente e depois eu vou tirando, tá? Ó. Ó. Prefiro. Vou colocar ela de novo, sem o plugin, ó, vou desabilitar, bypass. Ó, esse é o som da caixa, tô achando ele muito ardido, né? Pro meu gosto aqui, então eu atuei na região que dá corpo. Claro que pode ter sido demais, pode ter sido de menos, mas só para vocês terem uma ideia, né? Então eu tô mexendo bem nos parâmetros, mais do que normalmente eu mexeria, né? Nesse caso, para vocês notarem, tentarem notar aí a diferença, tá bom? Então aqui é a região do peso, né, da caixa, que é mais ou menos entre 150 a 200 Hz, 250 Hz, a gente tem esse peso, né? Encorpa um pouquinho mais, quando ela está com o som meio magrinho. Né? Essa região é a região da cantata, que a gente fala, né? Mais ou menos aqui... Opa, bati na câmera. Região mais ou menos entre 400 e 500 Hz. A gente tem essa cantata aqui. Em 478 eu achei um ponto legal nessa caixa. Ela ficou agradável para mim, né? Eu quis um pouquinho mais de brilho nessa caixa, então aqui essa região de 3.40 Hz, 3.39 Hz aqui eu aumentei 4 dB,2 aqui, né? Com volume. Parece que para mim chegou. Senti um pouco mais de falta, ó, de brilho. De repente coloco mais um pelinho de brilho aqui, uns 6 Hz. Ó, se eu aumentar muito essa região, se eu tirar tudo, né? Então a região também é importante, mesmo os 6 Hz aqui, ó, regiãozinho do brilhozinho final dela. Então, aí. Vamos ouvir essa caixa junto com o bumbo aqui. O bumbo ainda não me agradou tanto não, mas tudo bem. Só para ter uma noção, né? Diminuiria. Não vou mexer nele porque eu... Agora vamos ouvir também. Então, equalização do bumbo e da caixa. Vamos voltar para a caixa aqui, aí os parâmetros da caixa. Legal, vamos lá, vamos seguir. Agora a gente vai para o shaker. Vamos equalizar o shaker. No caso aqui eu não pus um hi-hat, eu pus um shaker. Então ele está até muito alto em relação a isso. Aí, diminui um pouquinho. O shaker, gente, também vou colocar um equalizador. O mesmo, né, que é o plugin nativo, que faz de conta que eu não tenho plugin, faz de conta que eu não tenho nada, só o que veio no meu software. Então é esse aqui que eu vou usar. Normalmente no shaker, no próprio hi-hat eu também faço uns cortes
bem acentuados. Eu vou usar uma ferramenta de corte aqui no caso, né, que é um High Pass Filter, HPF, aqui. Então é um filtro passa altas aqui, então ele deixa passar os, ou melhor dizendo, ele corta os graves e deixa passar os agudos. Então tá assim o meu shaker, eu vou tirando, ó. Nem afetou ele, ó, tá vendo? Até agora. Aqui começou a afetar, tá vendo? Mas aqui, ó, aí, ó, eu quero o shaker bem agudinho, então vamos ver. Então, ó, o shaker eu cortei até 1.49, ó, vou voltar um pouquinho aqui, aí, ó. Aí, eu quero esse tipo de, ó, ele 100, tá vendo, ó? Pra mim ele vai embolar demais com as outras coisas, tá vendo? Aí cortei, ó. Isso, ficou mais o sonzinho do shake que me agrada mais. Então usei uma ferramenta de corte bem forte, né? Se eu quiser um pouquinho mais de brilho nele, eu posso pegar a região aqui, ó, dos... Vou pegar um mais próximo aqui de 6K, ó, a região dos 4Ks aqui, ó. Ó, aumentei um pouquinho, aí até... Não vou aumentar tanto. Aí. Aqui, ó. 100. Vou desabilitar o plugin, ó. Tá vendo? Acabou a música aqui. Vamos selecionar um pedacinho para ele ficar tocando. Vamos lá de novo. Aí, ó. Ó, com, aí. Então o que eu fiz aqui no shaker? Eu vim cortando, usei a ferramenta de corte aqui, ó, né, e vim cortando até aqui, né, cortei todos os graves aqui que eu tinha, que eu não vou precisar dele, que eu já tenho o bumbo atuando nos graves e a caixa também atuando nessa região, então eu não quero outro instrumento atuando ali. Então cortei, e aqui na região dos 4.16K aqui, a região dos 4K aqui, eu aumentei um pouquinho, ó, toda essa região, tá vendo? Se eu quiser diminuir, ele atua só na rede pronta. Vou diminuindo aqui o Q, né? O símbolo é um Q, né? Desse. E aqui vai, deu esse brilhozinho que eu quero. Vamos ouvir o conjunto aqui, caixa e bumbo. Agora a gente vai equalizar o baixo. Equalizando o baixo, também vou colocar o mesmo plugin, que é o plugin nativo, tá bom? Então vamos lá. Não vou falar, gente, da utilização de presets, né? Que também em algumas situações eles são úteis, desde que você saiba quais parâmetros que você mexe. Por exemplo, esses parâmetros que eu estou mexendo, alguns presets, eles vêm com tudo muito próximo já do que eu estou fazendo, porque não muda tanto, né, de um para o outro. Então o que eu faço? Eu faço os ajustes de acordo com o que eu quero. Às vezes já vem com os cortes feitos, entendeu? Normalmente os plugins nativos eu nem digo, né, mas alguns plugins eles já vêm com a qualidade bem legal, então dá para utilizar. Mas no caso aqui a gente vai fazer na raça aqui mesmo, tá bom? Então vamos pôr o synth aqui, o bass. Tá forte o som dele. Então o que eu vou fazer logo de cara, que eu costumo fazer claro, eu não vou usar as ferramentas de corte aqui, porque é um bass MIDI, ele não tem nada sobrando aí em termos de, né, algum chiadinho de gravação, né. Eu costumo atenuar a região dos 300 Hz no baixo, mas pouquinha coisa. Atenuei 2.2 Hz ali, só para não embolar tanto, né? Vamos atuar aqui na região dos 60 Hz. Vou atuar até fortemente, senão vocês não vão sentir aí, né? Subi 4 dB na região de 60 Hz. Para mim... Isso, ele... deixar um termo aqui um pouquinho fosco, um pouquinho escuro, né? Então eu vou trabalhar nessa região. Atuei fortemente aqui para vocês perceberem aí o que acontece, né? Não vou, aí vou trabalhar com ele mais fechadinho aqui.
ele aqui sem o plugin, ó. Com o plugin. Eu achei que ganhou uma profundidade legal e ganhou um brilhozinho interessante também, que me agradou, né? Então eu atuei na região aqui de profundidade, né? Do instrumento, no caso o baixo, né? Que é a região de 60 Hz, né? Atenuei um pouquinho a região dos 300 Hz para não embolar, né? Então essa aqui é uma região que fica um pouco congestionada, né, nas mixagens, então o baixo eu não preciso que ele atue aqui, né? Então eu tirei um pouquinho essa região dos 300 Hz, dei um pouquinho de brilho nele, que ficou um pouquinho opaco o som aqui na região dos 3 Hz, 3000 Hz, 3 kHz, eu vou diminuir um pouquinho, que acho que foi demais até, mas é mais para vocês perceberem aí a diferença, né? Aí vamos ouvir agora com o bumbo, caixa, o nosso shaker e o bass. Pra mim já melhorou. Vou desabilitar tudo para vocês sentirem a diferença. Vamos lá. Ó, eu vou habilitando tudo. Isso. Vai chegando na sonoridade que a gente quer aqui, né? O que está faltando aqui? Vamos lá. O Arpeggiator. Normalmente esse aqui é um instrumento MIDI, né? Eu utilizei também. Usei também. Tudo aqui foi com MIDI, né, gente? Então na aula passada vocês viram, né? Aí eu alterei o timbre dele aqui. Peguei o Arpeggiator, né? Que é um plugin que eu tenho. Esse não é um plugin nativo, né? Eu usei do Kontakt, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então vamos ouvir aqui com o Arpeggiator. O que eu vou fazer nele? Eu vou também usar o equalizador. Eu vou atuar um pouquinho, ó, né? Eu não preciso fazer cortes, usar ferramentas de corte, porque o instrumento MIDI ele já vem até razoavelmente limpinho, né? Ó, notem como o Arpeggiator aqui, como esse timbre, ele tá atuando bem nessa região. Tá vendo? Ele atua muito aqui. Então, eu tirando o baixo daqui, ele abriu espaço para esse instrumento aparecer. Essa região dos 3 kHz aqui. Ó, aqui eu vou mexer um pouquinho. Eu tô achando que ele tá um pouquinho brilhante até demais. Vamos atuar só nele, tá? Vamos dar um brilhozinho pra ele também. Isso, quando eu subi essa região aqui, um pouquinho acima dos 10 kHz, apareceu parece um phaser aqui. Que aqui não. Aí eu não sei se vocês vão conseguir perceber. Aqui já foi bem notório para mim, então eu vou deixar essa região um pouquinho acentuada, tá bom? No Arpeggiator. Vamos ouvir a nossa mix até aqui, como é que ela está. Os instrumentos solados aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, galera, o Arpeggiator eu acabei não filmando aqui para vocês, né? Vou filmar de novo. Então o que eu fiz aqui no Arpeggiator? Eu coloquei o mesmo equalizador, tá? Eu diminuí um pouquinho a região dos 3.3 kHz, 3 kHz aqui eu diminui um pouquinho, 2 dBs, né? Eu tirei dessa região. E aumentei aqui nessa região aqui dos 10 kHz para dar um brilhozinho nele.
aqui, vamos pro... Ah, era um timbre de pad, né? Agora eu tô usando um string meio, né? Meio anos 80, na verdade, né? Vou usar o mesmo equalizador. Então, normalmente nos strings também, quando não é o string MIDI, eu faço os cortes, né, que eu costumo fazer, mas nesse caso eu não vou precisar fazer. Então, vamos sentir aqui o som dele. Vamos atuar um pouquinho nessa região aqui, ó. Então vamos lá, já colocamos aqui no centro, né? Colocamos o bumbo aqui no centro também, a caixa, então tá tudo bem no meio aqui, tudo certinho, né? Porque depois, gente, o que a gente vai fazer? Vai ter que jogar tudo isso pro lado direito, todos os panos, mas é quando a gente for falar no panorama, né? Vamos seguindo, tá bom? Então aqui a gente já equalizou, ó. Ajustadinho, shaker tá alto, bass tá alto, arpeggiator tá alto. Já está soando razoavelmente bem o nosso VS aqui, ó. Então a gente já tem uma massa sonora interessante, né? Levando em consideração que a gente vai tocar ao vivo com uma guitarra junto, um outro teclado junto e mais a voz, né? Então aqui a gente já tem uma massa sonora bem legal. Então eu acho que já deu para vocês entenderem aí, terem uma noção sobre a equalização, né? Então, notem que é interessante saber quais aspectos são mais importantes em cada instrumento, quais aspectos são mais importantes no bumbo, quais aspectos são mais importantes na caixa, o que eu fiz no shaker, né? Para vocês verem o que foi feito na equalização. Equalizamos aqui também o bass synth, né? Então, atuei nessa região aqui dele, diminui um pouquinho aqui, né? Como vocês já viram durante a aula. Então, equalizamos. Agora, nós vamos mexer com a ambiência. Então a gente vai escolher que tipo de sala vai soar a nossa mix, né? Se é uma sala grande, se é uma sala pequena. Então para isso que a gente criou o canal auxiliar aqui, ó. E um canal master. Então nós criamos um canal auxiliar e também criamos um canal master, tá? No canal auxiliar que eu vou insertar um plugin de reverberação. Eu vou também vou colocar um reverb nativo, que já vem no Pro Tools, tá? Então, a gente colocou... tá mono, né? Então, eu vou colocar um deverb. Esse deverb, ele vem no próprio Pro Tools. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, os tipos de reverb que tem. Eu não vou falar de cada um, né? Mas, vamos escolher uma sala, tá? Para esse reverb. Aqui tá uma sala grande, tá vendo? Uma sala média ou uma sala pequena. Eu vou escolher uma sala média. Vamos partir desse parâmetro aqui. Não vou falar especificamente também de cada parâmetro do reverb. Isso ficaria para uma aula específica, só para a gente atuar com reverb na voz, reverb no violão, reverb em tal instrumento. Aí seria uma coisa um pouquinho mais detalhada. Então a gente vai fazer uma ambientação aqui para tudo que está acontecendo aqui passar por esse reverb antes de ir para o canal master, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma mandada de sinal, buzz 1. Então, tudo que a gente enviar da saída de acende aqui para o buzz 1, ele vai entrar aqui, tá? Se eu quisesse que o sinal direto da track, do instrumento, viesse para cá, para esse buzz 1, eu ia atuar aqui na saída, ó, na saída principal do canal, que é aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Mas eu não vou atuar aqui, eu vou atuar através da mandada via buzz. Então o que eu vou fazer? Quais instrumentos que eu quero mandar para esse reverb? Eu vou querer mandar a caixa da bateria. Então eu vou mandar a caixa para aquele buzz, qual o buzz mesmo que a gente colocou? Buzz 1. Então a caixa eu vou enviar via send aqui, buzz 1. Então a caixa ela tem o som da saída principal dela indo para o meu master e tem também o sinal que vai passar
pelo reverb antes de ir para o master. Então vamos ouvir a caixa com o reverb. Sem, com. Então a gente já tem uma ambientação, né? Se eu diminuir a sala, não. Vamos testar o hall. Vamos lá, um hall médio aqui. Vamos ver. Ah, gostei mais para essa caixa. Aí você controla a mandada através desse sinal aqui, ó. Então vou mandar menos caixa para o reverb. É só uma ambientaçãozinha leve, ó. Sem ele, seca, com o reverb. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí que o som que eu estou captando aqui para vocês é o som da câmera, né? Então não vai exatamente da maneira que eu estou ouvindo aqui, mas eu acho que dá para ter uma noção legal, certo? Então vamos ouvir o bumbo e a caixa com reverb. O bumbo eu não costumo pôr reverb no bumbo, tá? Em geral, nos instrumentos graves, tem que tomar muito cuidado com a reverberação. Em contrapartida também no hi-hat, no caso do chimbal, também tem que tomar um certo cuidado, o shaker também, não pode abusar um pouquinho, mas aí é uma questão de gosto, não é que não pode, né? Se você quiser, fique à vontade. Eu não costumo usar. Como é anos 80, essa sonoridade, eu quero deixar essa caixa, isso, com esse reverb, tá bom? O que mais que eu vou mandar para passar pelo reverb via bus? Vou mandar o arpeggiator, então também eu vou mandar via bus. Vamos ver o quanto que vai ficar legal esse arpeggiator. Sem, seco, com reverb. Vem um arzinho interessante assim, sabe? Vou enviar também para o reverb o pad, aqui, que é o string na verdade, né? Embora esse string já esteja com reverb lá da fonte, né? O timbre dele já é com reverb. E vou pôr reverb também. Opa. Quando eu seguro o Alt pressionado e levo aqui, ó, arrasto com o mouse, ó, ele vai, ó, eu consigo copiar, como se eu estivesse copiando, entendeu? Copiando a mandada de sinal. Vamos ouvir agora as harmonias aqui com o solo, com o reverb. Vamos ouvir. Vou baixar um pouco o volume. Vamos ouvir como está soando, tá? Vamos agora trabalhar com o canal Master. Então a gente vai usar compressão somente no canal Master. Então a gente não vai comprimir cada track, é o que normalmente eu faria, tá bom? Mas aqui para efeito da aula, entender um pouquinho sobre o compressor, a gente vai atuar com ele só no canal Master, tá bom? Porque seria um tipo de compressão para o bumbo, um tipo de compressão para a caixa. Então isso vai ficar para uma outra aula. Então aqui no canal Master, a gente vai atuar. Então é isso aí, galera. Então a gente só vai atuar com o compressor no canal Master. Eu não vou usar compressão canal por canal, tá bom? Normalmente eu faria. Vou usar também um compressor nativo. Esse compressor já vem no Pro Tools. Então vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou deixar desabilitado. Ouçam. Agora eu vou ativar o compressor. Primeira coisa que a gente nota é uma queda brusca de volume, não é isso? Então ele está atuando fortemente, né? Então aqui vocês notem o que ele está fazendo com o nível de volume. O quanto ele está tirando de volume, ó. Chega a bater quase 10 dBs aqui, 11 dBs, né? Ele está tirando muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou atuar nessa função aqui, o threshold.
Ó, o que vai acontecer? Então eu vou deixar ele tirando no máximo aqui uns 4 dBs, ó. Que já é muito, mas para vocês perceberem aí. Para compensar a perda de volume, eu vou dar um ganho aqui nele. Eu não costumo ultrapassar 3 dBs. Então vou deixar em 3 dBs o meu compressor aqui. Vamos ver o que está acontecendo com o áudio. Já dá para sentir um bumbo mais presente, né? A região grave está atuando fortemente, né? Muito por conta também dessas configurações, que ele está aqui. E eu estou sentindo a necessidade de explicar o compressor um pouquinho mais a fundo, tá bom? Então eu vou fazer aqui como se fosse, antes da gente entrar, de já exportar essa mix, né? Para a gente depois masterizar, eu vou explicar um pouquinho sobre este plugin, este efeito, que é o compressor, tá? Aqui, o IN, ele indica o quanto está entrando de sinal no equipamento. Então, notem aqui, eu vou colocar só o bumbo, por exemplo, ó. Vamos solar aqui, só o bumbo. Ó, ele está indicando o quanto está entrando aqui no sinal do bumbo, né? O out é o quanto está saindo do sinal do áudio, saindo pelo canal master, né? E aqui, o GR significa Gain Reduction, o quanto ele está reduzindo de ganho. Então ele está reduzindo no meu bumbo aqui, ó, 6 dBs, certo? Eu não vou atuar somente no bumbo, eu vou atuar na trilha inteira. Então se eu soltar aqui, então eu tenho a informação do quanto está entrando, o quanto está saindo de sinal de áudio, o quanto está entrando de sinal de áudio, o quanto sai de sinal de áudio e o quanto ele está reduzindo com as figurações que vêm de padrão, né, por padrão no compressor. Cada função dessa, ela é específica. Eu vou explicar agora cada função dessa daqui, ó, cada botãozinho desse, como é que ele atua, tá bom? Então, o knee aqui, ó, knee, joelho, no caso da tradução, é essa curva aqui, ó. Então ele indica se eu vou atuar fortemente ou levemente no compressor. Aqui eu estou atuando fortemente, em 0 dB, a curvinha é mais acentuada. Se eu fizer isso, ele fica quase reto, ó, ele atua menos. Eu vou deixar ele atuando assim, fortemente. Então eu deixo o knee aqui em 0 dB, tá? Então aqui, ó, aqui ele faz essa curva que indica se o compressor está atuando. Então esta curva, ela indica a atuação do compressor, né? Se ele é soft ou se ele é hard. No caso aqui, a gente está usando o hard, tá? Então, é assim que a gente está usando o knee. O ratio, ele seleciona, o ratio ele indica a taxa de redução de volume. Então, o quanto ele vai reduzir de volume acima do range selecionado. O que isso quer dizer? Aqui a gente tem proporções. Uma proporção aqui, por exemplo, em 3:1 que ele está atuando. Então, se eu alterar aqui, ó, eu mexo nessa proporção, ó. Tá vendo? O quanto ele está atuando. Então, se eu deixo, por exemplo, aqui, ele praticamente não está atuando, ele não vai reduzir nada, né? Então aqui, ó, eu vou reduzindo. Então eu tenho que achar o ponto ótimo. Eu vou deixar no 3:1, que é o padrão. Normalmente as pessoas falam tanto de não utilizar preset. Mas por que o cara deixou 3.1 aqui, que normalmente é o que a maioria vai usar, né? Dependendo da situação, obviamente. Então, neste caso, aqui já resolveu para mim o 3.1, ó. Embora ele esteja atuando demais o compressor, mas aí não é nessa função que eu vou mexer. Então o ratio aqui em 3.1, que controla esse nível de proporção, né, já está adequado para mim aqui. Cadê aqui? Essa função, o ataque, ele é o tempo que o compressor vai levar para entrar em funcionamento. Tá? Uma vez que esse nível de volume está marcado pela threshold, que é através dessa função aqui, que é essa linha aqui, né, é o tempo que ele vai começar a atuar. Tá bom? A grosso modo, é o tempo que demora para o compressor começar a funcionar. Tá bom? Então, quando ele começa a atuar aqui, ó, se eu mexer nessa linha, ó, ele está atuando muito rápido. Ó, mal começa a tocar, ele já atua. Eu vou levando para lá, ele demora mais para atuar.
E o release é o tempo de resposta para voltar o sinal, para ele parar de atuar. Tá bom? Então é o tempo que ele deixa de atuar. Né? Então são essas regulagens de ataque e release. Né? Então o ataque é o tempo que ele leva para começar a atuar e o release é o tempo que ele leva para deixar de atuar. Então vamos dar nome aos bois aqui. Vai. O que seria um ataque rápido? Um ataque rápido seria de 0, você está aqui. Um ataque rápido seria dessa configuração. Aqui, seria aqui no início, até 250 US aqui, ó. 250. Então, do 0 aqui, do 10 até 250, a gente considera ataque rápido. Do 250 ao 20 milissegundos aqui, ó, a gente considera o ataque médio. Tá? Vou escrever 20 aqui, é mais fácil. E partindo do 20 até os 300, a gente considera o ataque lento, tá bom? Então vou deixar ele aqui do jeito que ele veio em 10, que para mim funcionou bem aqui. Release também funciona assim. Um release rápido é em 5 milissegundos, aqui começa no 5. Até o 35 a gente considera esse ataque rápido. Vou pôr no 35 aqui, ó. Então aqui é a faixa do 5 ao 35 rápido. Do 35 aos 600 milissegundos, aqui ó, desse 35 aos 600 milissegundos, lá em São Paulo, ó. Vamos pôr aqui, ó. 600, a gente considera médio, tá bom? E dos 600 até o 4 segundos aqui, a gente considera um release lento, tá bom? A configuração que ele veio de fábrica em 80, para mim, ficou ok, tá? Então, esses são os parâmetros de ataque e release. Aqui o ganho, normalmente, obviamente, é o volume, né? Então, é o volume do sinal, né? Então, aqui a gente compensou um pouquinho, colocou 3 dB, né? No volume, que quando ele comprimiu, ele perdeu volume na massa sonora, no total a gente compensou um pouquinho. Eu costumo utilizar no máximo 3 dB, como eu já falei, tá bom? Agora vamos falar efetivamente como utilizar o compressor, né? Como é que eu faço normalmente para começar a utilizar. A ferramenta que eu mais uso é o threshold, que é aqui, ó. Na verdade, a ferramenta que eu primeiramente já vou atuar é o threshold. O que o threshold faz? Ele mostra para mim o nível de volume acima do qual o processador vai começar a funcionar. Tá? Então ele está mostrando aqui para mim o momento que o compressor está começando a funcionar. Então nesse momento ele começa a atuar. Tá? Se eu coloco, então o que eu faço logo de cara? Eu vou colocar ele aqui, ó, em 0. Então ele não vai atuar. Tá tudo passando aqui, ó. Tanto que até clipou o sinal aqui que deixou passar tudo e eu aumentei o volume em 3 dB, né? Então, ó, conforme eu vou puxando, ó, ele vai comprimindo o sinal, ó. Já tá tirando 3 dB aqui, ó. Vou tirar um pouquinho mais. Aí, ó, deixei tirando, ó. Aqui, ó. Entre 5 e 6 dB aqui. Não costumo passar de 6 dB. Não é recomendado, né? Recomendável deixar passar de menos 6 dB, né? É uma questão de, né, se quiser, né, enfim, inovar nesse sentido, fique à vontade, mas normalmente a gente não recomenda. Então, trabalhar dentro dessa faixa aqui, ó, tá? Com o threshold, ó. Então, se eu fizer isso, ó, ele comprimiu demais, tá vendo? Ó, tirou todo o som da música aqui, aí eu vou... Aí, ó. Então, ele vai atuar nessa região, pra mim já tá ok, ó. Sem o compressor, ó. Agora com ele. Então o compressor ele acaba aproximando os instrumentos que estão com volume muito baixo dos instrumentos que estão com volume mais alto, né? Então ele está atuando nessa faixa de dinâmica. Então a nível de estudo é interessante mexer nesses parâmetros, mas sempre sabendo para que cada um serve, gente, tá bom? Então aqui no caso, principalmente o threshold, ó, se eu não deixar ele atuar, vou zerar, não está atuando. Aqui ele já começou a atuar.
e eu não deixei ele passar aqui dos 6 dBs, né? Lembrando sempre que a gente está fazendo um VS, então aqui eu estou tentando deixar a sonoridade o mais próxima possível de uma apresentação ao vivo, né? Para essa experiência ser mais agradável ainda para o ouvinte, não parecer que a gente está tocando, colocou um CD lá e eu estou tocando em cima, né? Então não é bem isso, então a gente está deixando aqui os parâmetros mais ou menos próximos do que seria o músico estar ali com a gente, né? Mas, por exemplo, levar um músico para ficar tocando só esse instrumento, por exemplo, não teria muito sentido, né? Ou, né, pegar o percussionista e ele tocar o shaker o tempo inteiro. Só isso. Então não seria tão, né, tão legal nem pro cara e nem pra gente, né? Levar mais pessoas, né? Claro que se pudesse levar um monte de gente seria muito bacana, né? Por essa interação pessoal, né? Social, na verdade. Então aqui esses áudios vão gravados e a gente toca em cima, né? Então a massa sonora que vem é bem interessante, né? Então o compressor aqui na nossa mix, ele teve essa função, tá? Ele nivelou, na verdade ele atuou na faixa de dinâmica, aproximando os instrumentos que estavam com som muito baixo dos instrumentos que estavam com som muito alto, né? E deu uma nivelada nesse sinal. Então a sonoridade ficou mais agradável. Sem ele. Então é isso aí. Então unir essa curva aqui, ó. Então ou ele é hard ou ele é soft. Então assim ele atua mais fortemente, essa curva, esse joelho, né, que é o Ni. Ratio é a proporção de redução da dinâmica, né? Tá em 3.1, se eu mexer nesses parâmetros, ó, aqui, 1.1, ele nem mexe em nada, né? Aqui, ó, ele vai alterando essa proporção. Então aqui eu vou deixar em 3:1, que é a proporção que ele veio, que ele já vem, no caso desse compressor. O release eu vou deixar em 80 milissegundos, que é o tempo que ele leva para deixar de agir, e em 10 milissegundos, que é o tempo que ele começa a agir, tá? Então, essa bolinha aqui, ó, ela vai indicando isso para mim. Olha lá. Aqui é o sinal de áudio, ó, ele agiu e para, tá vendo? Ó, o tempo que ele leva para subir e o tempo que ele leva para voltar. Vou mexer nesse parâmetro, ó. Olha lá, ó. Agora eu vou voltar lá no 80 onde ele estava, ó. Aqui no 80. Certo? Então, o ataque é o tempo que ele leva para começar a atuar e o release é o tempo que ele leva para deixar de atuar. Ganho, obviamente, é o volume, nível de volume do compressor. Então, eu dei uma compensadinha, como ele tinha perdido bastante volume, eu aumentei um pouquinho. Não costuma exceder a 3 dBs esse volume aqui. E o threshold é aqui onde eu quero que ele comece a atuar, né, não deixando essa redução de volume, essa redução de ganho, ultrapassar essa marca aqui, de 6 dBs, tá bom? Vamos concluir aqui então a nossa mixagem. Reiterando, a gente equalizou cada track, né? Então a gente aqui, eu mostrei alguns parâmetros de equalização, com plugins nativos, né? Com um plugin nativo. E o compressor, utilizamos o reverb também, na verdade, aqui num canal auxiliar, fizemos o direcionamento e estamos usando o compressor no canal master, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Uma coisa, a gente vai ter que gravar a regência. Bom, agora vamos lá, vamos criar um canal para gravar a regência. Vou gravar aqui, create um canal, mono, audio track. Regência, vou marcar REG, vou marcar em maiúsculo. Regência, tá? Vamos ver. Esse microfone está ligado no canal 1, vamos conferir aqui se está no canal 1. Eu vou deixar um pouquinho de áudio para vocês ouvirem, tá bom? Um pouquinho de áudio da música saindo nas caixas para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então agora aqui, Ctrl igual, entrei na tela de edição novamente. Pus o fone que agora eu estou me ouvindo aqui, ó. Tá bom? Always on my mind, contagem em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Solo. 1, 2, 3, 4.
Aí agora já vou adiantar aqui, ó, um compasso antes da parte A, tá bom? Verso 1. Opa, não gravou. Calma aí, é o 3, mano. Verso 1, A. 1, 2, 3, 4. Isso, aqui entraria a voz, tá? Maybe I... Porque aí eu posso ir olhando aqui, ó. Tá vendo? Só no mapinha. Então vamos lá, ó. Parte B. 1, 2, 3, 4. Verso 2A. 1, 2, 3, 4. Final. 1, 2, 3, 4. Galera, então é isso aí. Clipou um pouquinho aqui, mas não tem nada não. Então aqui, posso tirar. O que a gente gravou aqui então foi a regência. Tá bom? Então eu vou consolidar. Normalmente agora eu dou uma conferida e Alt Shift 3, consolidei a regência. Tá bom? Ela vai estar com um pouquinho de vazamento, porque estava som saindo nas caixas também, né? Normalmente seria só o áudio aqui do fone. Então quando a gente for ouvir a música, opa, vai estar... Always on my mind, contagem 4 tempos. Aí, ó. 1, 2, 3, 4. Solo. 1, Aqui tá clipando por causa do clique, tá bom? 2, 3, 4. Vou baixar ele um pouquinho para parar de clipar. Pronto, agora a gente tem a nossa regência que vai guiando aí, que a gente vai ouvindo isso junto, né? Quando estiver tocando a música e facilita para todo mundo saber aonde que a música está, né? Agora a gente vai falar do panorama, né? Eu vou colocar o clique inteiramente aqui pro lado esquerdo, tá? Então, o que é som, o áudio com a sonoridade estéreo? A gente já tem por natureza ouvir assim em estéreo, né? Nós temos dois ouvidos, né? Duas orelhas. Então a gente escuta pelo lado esquerdo e pelo lado direito, certo? Então a gente já ouve em estéreo. Então as duas caixas do fone de ouvido, por exemplo, em cada ouvido, né? Então um esquerdo, que a gente vai chamar de L, e o direito, que a gente vai chamar de R. É left e right. Os termos em inglês vocês têm que se habituar, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, o canal do clique todo pro lado esquerdo, o canal da regência todo pro lado esquerdo. As tracks pro lado direito, inclusive o reverb. Eu não quero nenhuma reverberação no meu lado esquerdo, tá? A única coisa que fica aqui, que não nem tem esse controle aqui, é o master, que ele é o que vai enviar a saída de áudio para os dois lados, né? Tanto o lado que vem para o clique, lado esquerdo, né? O clique é a regência, e a direita, que vem o sinal da música, da trilha gravada. Então agora vocês vão notar que vai mudar, porque tá de um lado agora vai estar o clique, e do outro vai estar... 1, 2, 3, o clique está só ali agora. E a regência também. E desse lado a gente vai ouvir a trilha. Parte B. Tá vendo? Então o que está no lado direito é que o público vai ouvir junto. O que está do lado esquerdo é que somente os músicos vão ouvir. Tá bom? E para um lado sai o VS, o outro lado está o clique. É assim que a gente vai exportar a mixagem. A gente ainda não masterizou, a gente só está mixando, terminando a mix. Tá bom? Então o que é a mixagem? Ó? Eu tenho todos os canais aqui separados, todas as trilhas, ó, cada um desses é um canal, né? Como vocês estão vendo aí. E agora a gente vai enviar tudo isso em um canal LR. Então a gente vai fazer um bounce, esse é o termo que a gente vai usar aqui. Então como é que eu vou fazer o bounce? Eu vou apertar Ctrl Alt B, aí abriu essa tela vocês estão vendo, né? Mas tudo bem, eu vou filmar um pedacinho dela também. Porque eu acabei não abrindo tanta janela, gente, porque ficou muita coisa aberta, tá já, né? E já tem muita coisa no computador. Feito isso, eu já expliquei aqui, ó, File Studio, vocês já viram, Wave também, né? Todas as funções, vou apertar Bounce, aí vamos escolher em que pasta a gente vai salvar aqui mesmo, na Always on My Mind, tá? Abriu, né? Vamos salvar aqui. Então a gente vai salvar com o nome de VS. Always on my mind.
Mas na frente aqui vamos pôr o mix, tá bom? Mix, que ainda não está totalmente pronto, a gente ainda vai masterizar isso aqui. Mix. Quando eu clicar salvar, epa, aí, vou clicar aqui agora em salvar, cliquei. Always on my mind. Agora ele vai Contagem fazer o 4 bounce, tá? Depois eu vou 3, tirar a 4, tela aqui e... Solo. 1, 2, 3, pra gente não precisar ficar ouvindo a música inteira, tá? Mas é o momento que eu dou aquela escutada final. É o momento que eu dou aquela escutada na música final para saber se é isso mesmo, né? A versão do Pro Tools 11 em diante, né? O bounce já pode ser feito assim, só aparece um risquinho, assim, que nem é no Reaper e em alguns outros softwares, tá? Mas eu gosto de ouvir essa última audição aqui da mixagem para depois levar esse áudio em LR para a sessão que a gente vai masterizar. 1, 2, 3, 4. Isso aí. Tá vendo? Eu não sei se vocês estão vendo aqui. Apareceu quando eu estava habilitado aquele import depois do bounce. Aí ele apareceu aqui. Se eu colocar new track, eu vou até apertar para vocês verem o que vai acontecer. Vou dar OK. Ó. Apareceu aqui, ó, a mixagem feito bounce, ó, em uma track LR. Vou colocar ela por último aqui, ó, para separar ela das demais. Então aqui, ó, tá vendo? Ó? Isto foi o bounce, ó. Tudo isso aqui que estava gravado aqui, cada um desses instrumentos aqui, se transformou tudo somente nessa trilha, tá? Então agora ele está todo aqui, ó. Ó, Always on My Mind, Mix VS Always on My Mind, com o nome que a gente salvou. E ela veio pra cá, tá? Então, normalmente não precisa importar, porque eu não vou trabalhar... Se eu fosse agora, eu poderia masterizar até nessa sessão mesmo, né? Mas não é o que eu costumo fazer, então eu não vou mostrar aqui pra vocês algo que eu não costumo fazer, tá? Geralmente eu não gosto de mixar e masterizar no mesmo dia, bom? Não é um hábito que eu tenho, eu costumo pelo menos sei lá, dar umas horinhas aí, ou pelo menos um dia aí, né? Dar uma descansada no ouvido. Então vamos lá. Fechando. Bye. Então agora a gente vai para outra parte da nossa aula, né? Que é a segunda parte, que é a masterização, tá bom? Então a gente vai masterizar aquela trilha. Vamos puxar ela aqui. Vamos lá. Pronto. Então agora vocês já estão vendo aí. Bom, clique agora a gente não vai usar mais, né? Então eu vou mutar ele, eu poderia até tirá-lo daqui, deletar esse clique, que eu não vou usar o clique, né? Algumas pessoas gostam de masterizar tudo lá, fazer tudo, e aqui colocar a regência. Também dá, né? Fazer aqui o canal LR, né? Trazer aquilo para cá como um canal mono, a pista, né? Mas eu estou mostrando a maneira que eu faço, tá? Então não vou ficar falando as outras maneiras de fazer aqui. Vamos importar o áudio então. File. Não sei se vocês estão vendo. Ah, então deixei o celularzinho gravando também. Import, áudio. Vamos lá. Vamos ver onde a gente colocou o áudio dela aqui. Session. Aqui. New track. Pronto, a trilha apareceu aqui. Tá vendo? Vou diminuir um pouquinho aqui, vou trazer mais pra cá, tá? Deixar esse espacinho aqui sobrando, eu costumo fazer isso, costumo deixar. Então aqui está a trilha, ó. Aqui na parte de cima está o clique e a regência, e aqui está o áudio da canção, tá? Querem dar uma escutadinha? Vou baixar um pouco o volume. Vamos lá. Okay. Always on my mind, contagem 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Solo. 1, 2, 3, 4. Então temos aqui a nossa trilha. Todo aqueles monte de tracks, de instrumentos, agora está tudo resumido em uma pista LR. Vamos ver aqui, Ctrl igual. Vamos olhar a pista. Ó. Então, tem o canal L, o lado L, e o lado... Vou para gravar aqui também. Pronto. Eu não sei se está aparecendo tudo aqui, tá? Ah, tá. Dá para ver tudo.
lado L e o lado R, left e right, tá bom? Então vamos voltar lá na tela de edição e vamos ver o que a gente vai colocar nessa masterização. Vamos lá então, vamos ver o que a gente vai inserir. Então eu vou colocar os inserts aqui, ó, aquele aqui, ó. Então é aqui que a gente já está a trilha aqui, eu não estou usando o clique, já apagamos o canal do clique, né? Aqui é onde a gente vai insertar os plugins. Antes de mais nada, nós vamos criar um canal. Antes de mais nada, nós vamos criar aqui um canal master. Ctrl Shift N, um canal estéreo, audio track não, vai ser master fader. Criamos. Nesse canal master aqui, eu não vou colocar compressor, eu não vou colocar absolutamente nada. A única coisa que a gente vai pôr, eu vou usar um plugin nativo também. Então, deixa eu ver aqui. Vamos usar Sound Field. Ah, Phase Scope é nativo. Ó, então, esse aqui, vamos usar esse plugin aqui para a gente ajustar os níveis de volume, e eu não quero em picking, eu quero calculado em RMS. Aqui estão os níveis de volume, tá? Então, vou soltar o áudio aqui, ó, trilha. Olha o que acontece. 3, 4. Ó, os níveis de volume estão aqui. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Tá aqui os níveis de volume. O nível de volume de vinil, do vinil, anos 80 para trás, aí, né, era mais ou menos não, era aqui, ó. Em menos 16 eram os níveis de volume do vinil. Então aqui, mais ou menos onde ele tá aí, tá? Onde ele tá batendo aqui. Hoje, no CD, na verdade, hoje em dia ainda não, o CD já estava aqui, ó, em menos 12 dBs. Os níveis de volume, então, no CD aumentou para esses níveis aqui. E hoje, atualmente, a gente tem níveis de volume batendo aqui, ó, né? Tá cada vez mais absurdo, né? A gente vai trabalhar com essa faixa aqui, ó, tá? Um pouquinho acima do menos 12 dB. Vamos trabalhar aqui, ó, dentro dessa margem aqui, tá? Então a gente vai trazer esse volume até mais ou menos aqui, ó, tá? O volume da trilha do VS, tá bom? Então vamos lá. Então, para isso, antes de mais nada, a gente vou fechar um pouquinho essa tela aqui, a gente não vai usá-la agora, tá? Nós vamos ouvir aqui e perceber o que a gente vai querer acrescentar na sonoridade do nosso VS. Contagem em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Solo. 1, 2, 3, 4. Supomos que a gente sentisse a necessidade de usar um equalizador aqui. Eu não senti essa necessidade, mas se eu quisesse usar, eu poderia também pôr aqui um equalizador. Seria o mesmo nativo, né? Tem que usar só o nativo, que é a nossa proposta, né? E poderia aqui, por exemplo, mover. Ah, eu vou querer dar um pelinho a mais nessa região mais grave aqui. Opa. Verso 1A. 1, Por 2, exemplo. 3, 4. É a região que está pegando mais o bumbo ali, essa coisa toda, né? Eu não estou sentindo necessidade de equalizar. Nessa master aqui. Mas vamos lá então. Então a gente está aqui com a música, né? Vamos insertar aqui então... bom, primeiro ouvir a trilha, né? Vamos dar uma escutadinha, vamos pegar aqui essa... Pegar uma parte, né? Aí. Verso 2B. 1, 2, 3, 4. Vamos utilizar aqui, ó. A gente poderia usar um equalizador, mas eu não senti a necessidade aqui, a gente já viu bastante como usar equalizador lá, né? Na mixagem. Vamos aqui usar outros recursos então. Vamos usar bom, o compressor, né, na master aqui. Ó. Vamos usar também o que é nativo, tá bom? Esse é nativo, não lembro qual outro que é nativo aqui. O BF76 também é, mas esse compressor,
para master eu não costumo usar, não. Na verdade, eu nunca usei, né, ele para masterizar. Então vamos usar... Se bem que esse aqui também não, mas vamos usar esse aqui, que é o nativo que você já viu. Faz de conta, gente, bom, só tem esse, é nativo. Então estamos aqui. Deixa-me ver. Então estamos aqui novamente com o compressor, tá? Então vamos ver como ele está atuando aqui nessa trilha. 1, 2, 3, 4. Então, primeiro passo aqui, ó, antes de mexer em qualquer parâmetro, eu vou levar o threshold. Lembra? Igual na mix, ó, lá para o ponto, pro zero aqui, ó, ponto zero dele. Então ele não vai atuar, ele não vai acionar, melhor dizendo, o compressor. O compressor não vai ser acionado. Vamos ver o que está acontecendo aqui, tá? Ó, tá passando tudo. Não está comprimindo nada. Vamos começar a compressão. Vou puxando o threshold para baixo. Ó, vou comprimir só um pouquinho, tá bom? Vamos ver se a gente perdeu o volume. Muito pouco, ó. Mas aqui, ó, eu já posso dar um pelinho de volume. Então vamos lá. Então aqui a gente mexeu um pouquinho no threshold. Threshold no zero. Vamos puxando ele, vai começar a atuar. Ó, já está tirando um pouquinho mais de 1 dB aqui, ó. Um pouco mais. Aqui já está atuando mais fortinho o compressor. Verso 1A. 1, 2, 3, 4. Então está comprimindo. Tá tirando mais ou menos 3 dBs aqui. Então, agora deu mais uma nivelada, né, no áudio. Vamos ver. Solo. 1, 2, 3, 4. Vamos lá então, vamos ouvir. Solo. 1, 2, o compressor 3, já está atuando legal aqui. Atuar mais um pouquinho. Aí. Dá um pelinho de volume aqui no ganho. Muito. Acho que não. Vamos tirar um pouquinho. Já deu uma clipadinha lá. Verso 1A. 1, 2, 3, 4. A sonoridade está interessante até, do VS. Parte B. 1, 2. Isso, então a gente está usando o compressor. Vamos fazer uma proporção maior aqui, ó. Então a gente está mexendo no ratio, então a proporção ele está dividindo em 4. 4 para 1, vamos pôr 4 para 1 aqui. Aí, a proporção de 4 3, por 1. 4. Isso, então ele deixou passar um pouco mais, vocês notaram? Porque ele estava dividido só em 3 partes. Eu dividi como se fosse dividido em 4, né? E ele pegou uma para comprimir. Verso 2A. 1, 2, 3, 4. Isso, agora eu fiz essa compressão em 4 por 1. Deixei uma compressão ó, um pouco mais aberta, tá vendo? Esse espaço aqui aumentou. Tá bom? Ó. Uma proporção de ratio de 4 para 1. Ó. Verso 2B. 1, 2, 3, 4. Já ficou interessante, vamos ouvir do começo. Always on my mind, contagem 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Solo. 1, 2, 3, 4.
Isso, então a gente usou um compressor aqui, eu aumentei o rádio. O ataque eu continuei, deixei um ataque médio. Um release também médio, um pouquinho mais para baixo, não deixei um ataque rápido. Então, normalmente, quando ele vem esses parâmetros, né, nesse caso especificamente, não senti a necessidade de mexer. Quando eu não sinto a necessidade de mexer, eu não mexo. Tá bom? Então, a curva aqui também, eu deixei hard do jeito que ele veio, tá bom? Do jeito que acabou vindo. Não senti a necessidade de mexer. Vamos só ver o nível de volume agora. Solo. 1, 2, 3, 4. Calma aí, vamos ver o nível de volume. Fez o scope. Aí. Onde ele está aqui, ó. Nosso objetivo é chegar aqui, ó. Tá? Ele está aqui. Mas antes disso, essa sonoridade eu achei um pouquinho fosca, vamos dizer assim. Então vamos usar aqui, deixa eu ver, e agora não sei se vai ter algum nativo, né? Algum enhancer, alguma coisa nesse sentido. Esse enhancer eu acho que ele é... Eu tenho vários aqui, né, que serviriam, mas vamos usar o nativo. Então, esse enhancer aqui. Deixa eu ver o que ele é. Vamos ver o que ele faz. Verso 1A. Então, o enhancer ele vai atuar aqui nas frequências mais agudas. Então, eu vou dar um ganho. Se eu vou dar um ganho total, vocês... o que ele faz. 4. Então, ele vai abrindo as frequências mais agudas, né? Ó, aqui o jeito que tá, não tá fazendo nada. Eu vou aumentando aqui, ó. Abrir um pouquinho. Então aqui, pra mim já fica muito mais claro que eu tô ouvindo mais o tic-tic-tic-tic-tic. Ficou um pouquinho mais brilhante aqui pra mim. Eu não sei pra vocês se dá pra ter essa sensação. Então, onde esse enhancer ele está atuando? Ó? Nas frequências agudas, ele tá pegando aqui a região de 3.000 Hz, né? 3 kHz. Eu poderia até utilizar o equalizador para fazer esse mesmo efeito, pegar uma região específica e dar um brilho, mas o enhancer, ele é para isso, né? Então ele gera harmônicos, né, nessa região. Então os harmônicos dessa região vão ficar mais acentuados, né? 1, 2, 3, 4. Ó. Vou aumentar um pouquinho também os graves. Verso Pra aumentar 2, tudo, ó. A. 1, Veio 2, muito grave, 3, sobrou. 4. Então vou só dar um pelinho, né? Sem, com ele. Verso Aqui eu poderia escolher as frequências que ele vai atuar, né? Então eu coloquei sem enhancer, mas eu vou abrir mais um pouquinho ele. 2B. 1, 2, 3, 4. O som mais opaco, né? Aqui o som mais brilhante. Com a utilização do enhancer, que também estou usando um plugin nativo, né? Refrão. 1, 2. Aí, ó, esse enhancer também é um plugin nativo. Então a gente não vai, só vou mostrar mais ou menos, não vou ficar queimando muita pilha, ouvindo muito, né? Então é isso aí, coloquei um enhancer. Eu usei aqui um compressor e um enhancer. Poderia ter usado um equalizador antes também, mas vou tocar o barco. Essa é a sonoridade que já está vindo, já está interessante. Solo. 1, 2. Agora vamos tratar dos níveis de volume e vamos alcançar o nível de volume que a gente quer, tá bom? Não sei qual que vem no Pro Tools. Maxim, será que é esse que vem no Pro Tools? 3, 4. Vou deixar o sailing em -2 aqui no máximo. Verso parte B. 1, 2, 3, 4. Então, estou usando um limiter, que é esse Maxim, está funcionando como um limiter, né? E vou puxar aqui mais volume. Aí, ó, para alcançar esses padrões. Não é o limiter que eu costumo usar, tá? Eu uso daria para usar até o próprio compressor também, né? Transformar em limiter, mas não é o objetivo dessa aula. Então a gente está usando o plugin nativo aqui. Ó, como já puxou bastante volume, ó, chegamos aqui. Refrão especial. 1, 2, 3, 4. Quando o áudio... Refrão Ó, especial. já tá batendo no nível que a gente quer. Ó.
1, 2, 3, 4. Então ele já bateu aqui no nível que a gente estava querendo, né? Então pronto, a gente já está com o nível de volume que a gente queria alcançar, que é bater aqui, né? Verso Está 1, mais ou menos A. dentro do que a gente quer. Né? Então essa foi a masterização. Então na master, notem que eu estou só com a trilha LR aqui, né? E na mixagem estavam todos os instrumentos separados. Aí agora a gente exportou todos eles numa track só, né? E nessa track a gente fez os inserts de um compressor, um enhancer, a gente optei aqui por usar para mostrar para vocês, né? Muitas vezes na mixagem eu já mixo não precisando mais desses elementos, né? Mas no caso aqui quis mostrar para vocês, né? E aqui usei o Maxim para puxar volume, né? Existem muitas opções, gente. Vocês quer ver? Eu vou só mostrar um exemplo, ó. Por exemplo, de processador de dinâmica, a quantidade que eu tenho aqui tem muito mais até, né? E existem muitos outros, né? Não costumo masterizar também. Às vezes eu masterizo dentro do Pro Tools, às vezes não, né? Depende, né? Tem um outro software que eu gosto muito de usar que é específico para masterização. Mas o Pro Tools funciona muito bem também, como o Reaper também dá para fazer muito bem. Já masterizei com SoundForge e deu muito certo também, entendeu? Utilizando algumas referências. Inclusive uma coisa que eu fiz aqui foi não puxar nenhuma referência para dentro dessa sessão. Às vezes eu quero uma masterização próxima de tal estilo tal, e pô, essa master dessa música eu curti pra caramba, eu vou querer dar uma escutada legal nela, né? E trabalhar com referências, né? No caso aqui, optei por não fazer, tá bom? Então aqui temos o nosso VS, né? A nossa trilha LR. Então, vou mostrar aqui a trilha tá LR. Então aqui, nesse canal master eu não ponho mais plugin, mais efeito nenhum, a não ser eu usei o Phrasescope, que também é nativo, ele me mostrou o nível de volume aqui, tá bom? Trabalhando em RMS, onde eu queria chegar. Nosso VS está pronto, agora vamos exportar, vamos fazer o bounce dele, tá bom? Então nossa trilha já está pronta para ser exportada, então nosso VS está pronto. Lembram como é que exporta? Fazer o bounce, então eu vou apertar Ctrl Alt B, né? Ou eu poderia File, Bounce to Disk, lá, ele tem aqui até o atalho, Ctrl Alt B, tá vendo? Ele mostra aqui pra gente, estão vendo aí? Deixa eu mostrar pra vocês. Não dá pra ver bem daí, né? Mas deu pra entender. Eu vim File, Bounce to Disk, Ctrl Alt B, né? Mas tá aqui selecionada a track, Ctrl Alt B. Pronto, agora, gente, eu vou exportar. Vamos exportar a nossa trilha. Então aqui vamos olhar de novo no Maxim, ó. Deixa eu voltar aqui. Então a gente vai exportar. Só um detalhe. Para fazer a exportação, eu vou olhar aqui, ó. Tá vendo? Ele está em 16 bits. 16 bits, 18 bits e 20 bits. Como é a exportação final da master, eu vou exportar em 16 bits. Tá? Como eu vou exportar em 16 bits, um cuidado que vocês têm que ter. Ó. Aqui ele já está em 16, certo? Vou apertar o Ctrl Alt B. Ó o que está aqui. Ó. Ele vai exportar aqui para mim em 24. Então o que eu tenho que fazer com esse número aqui? Ó? Colocar em 16 também. Tá bom? Não vou importar mais ele depois de pronto para cá para dentro da sessão. Então eu tirei essa função Import After Bounce. Vai converter durante o bounce. Agora é só eu escolher aonde que eu vou salvar a minha trilha. Master Session, VS Aula, então vai ser aqui VS Master. Opa, só escrever certo. Always on my mind. E salvar. Prontinho. É isso aí, pessoal. Então a gente finalizou o nosso VS aqui, né? Já acabamos de exportar. Fizemos o bounce. Aqui é a tela da master. Então na tela da master vocês notaram que tem pouquinha coisa, né? Foi a master mais rápida da história, né? Uma masterização bem, claro, bem
Mas é mais para vocês entenderem o processo, né? Claro que seria uma audição muito mais criteriosa, né, para decidir exatamente o que colocar em termos de efeitos aqui, em termos de plugins, né, nessa masterização. Enfim, então uma masterização feita somente com plugins, sem passar por nenhum periférico, né, que eu costumo fazer também, tem um prezinho aqui que às vezes eu costumo usar, né? Mas é isso aí, já deu para ter uma ideia legal da sonoridade. 1, 2, 3, né? 4. Tem um clique de um lado, né, e o VS aqui do outro. Verso. Ficou com um pezinho legal, ficou relativamente... funcionou, tá bom? Então é isso aí. Deixa eu crescer na tela aqui para vocês. Pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Essa foi aí a nossa trilogia, né? Foram 3 aulas aí, então a gente fez um passo a passo desde o início, identificamos o andamento da canção, gravamos os instrumentos, mostrei para vocês a utilização de somente fazer o VS com instrumentos MIDI, né? Através de um controlador, de um tecladinho, ou simplesmente com o editor, né? O editor MIDI do próprio software, né? E também mostrei como utilizar o editor de partituras, para você escrever lá a partitura e o software executar e tocar a canção. E hoje nós fizemos a mixagem e a masterização. Uma única etapa que a gente acabou não fazendo, fizemos ali durante as gravações, foi a etapa da edição, que era fazer alguns ajustezinhos mais finos aí, né? Mas como no caso é um VS, a intenção é que ele soe como um músico tocando ali naquele momento, eu acho que chegamos ao nosso custo-benefício aí bem bacana, tá? Então espero que tenham gostado. Eu vou continuar publicando algumas coisas aqui no canal, ensinar sobre compressores, outros recursos que a gente tem, sempre utilizando aí plugins nativos, coisas mais simples, né? Que dá para tirar o melhor, né? Ou pelo menos tentar tirar o melhor possível, né? Dentro do conhecimento que a gente tem, obviamente, né? Do software, do produto que você tem em mãos, tá bom? Qualquer dúvida é só postar aí nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque eu quero continuar por muito tempo aí compartilhando conhecimento com todos vocês. Tudo bem? Forte abraço e até a próxima!